Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou discutir com vocês a questão do conhecimento mítico e numa perspectiva um pouco diferente daquela que normalmente os livros de introdução à filosofia trazem. É muito comum a gente ver nos livros de introdução à filosofia os autores e as autoras, intitularem o capítulo como sendo do mito ao logos. A palavra logos é uma palavra grega que significa razão, Então, há um entendimento ao lermos o título do capítulo, e o título é importante porque, sem sombra de dúvidas, ele é uma entrada no texto, uma forma de conhecimento. Então dá de entender que o homem, um tempo ele esteve com os pés no conhecimento mítico e depois ele migrou para o conhecimento racional. E não é bem assim, O mito ele é um conhecimento nosso, dos seres humanos, inerente à condição humana. Ele é uma forma, vamos assim falar, humana, de conhecer a realidade e de lidar com essa realidade, transformando e convivendo numa realidade humana. Então, muito embora hoje nós tenhamos avançado nas ciências, nessa longa trajetória da racionalidade filosófica na cultura nossa, ocidental e no mundo, o mito é uma forma de conhecimento e ele existe até hoje. Mesmo que em menores proporções, dependendo da sociedade que estamos nos referindo, mas o mito é um conhecimento. Eu vou me pautar aqui por um autor, um romeno chamado Mircea Eliade, um livro muito interessante dele, um livro já mais antigo, chamado Mito e Realidade. Salvo engano, ele foi publicado pela editora Perspectiva, E um capítulo muito pequeno desse livro, que se intitula Tentativa de Definição do Mito. O que o professor Mircea Eliade nos mostra, o mito enquanto forma de conhecimento. E o mito, enquanto forma de conhecimento, é um conhecimento complexo, de difícil definição, como tudo é para nós de muita complexidade, e é difícil definirmos algo como um dicionário define. Então há múltiplas definições para o termo mito, e muitas vezes a gente não consegue abarcar, apreender todas essas definições e a complexidade desse conhecimento numa linguagem conceitual muito rápida. Mas enfim, o mito ele é uma forma de conhecimento, obviamente que humana, relativa às comunidades consideradas primitivas, Sobretudo aquelas comunidades cuja racionalidade era fundamentalmente uma racionalidade mítica. Então preste atenção no meu discurso que eu estou dizendo uma racionalidade mítica. Então o mito também tem racionalidade, Óbvio. Se você pegar uma narrativa mítica como a Ilíada ou a Odisseia de Homero, os trabalhos e os dias de Hesíodo, ou narrativas míticas dos povos indígenas brasileiros e por aí vai, vocês perfeitamente entenderão aquilo que está sendo narrado, não é isso? Então o mito ele é essa forma de conhecimento complexa, relativa a essas comunidades primitivas. O mito ele se refere a uma realidade cultural, portanto, muitas vezes é muito difícil ou quase inatingível para aquele sujeito que se encontra fora daquela comunidade alcançar a perspectiva simbólica, a dimensão do conhecimento mítico inerente a um determinado grupo social. Isso é um perigo porque muitas vezes as pessoas, ao se apropriarem do mito de outra civilização, tendem a enxergá-lo, se não tiverem preparadas pelo conhecimento e também pela ética,
elas tendem a entender esse conhecimento de uma perspectiva muito etnocêntrica, ou seja, com um preconceito cultural em relação ao outro, né? Isso é uma coisa que nós temos que nos livrar, ou pelo menos tentar ao máximo nos libertar, quando nós nos colocamos para o conhecimento, né? Para entender o conhecimento mítico. Então o mito, diz o professor Mircea Eliade, ele é uma realidade cultural extremamente complexa, cujos personagens são os entes sobrenaturais. Então o mito ele se alimenta muito dessa perspectiva do sagrado. Essas comunidades são muito marcadas pela presença do sagrado na vida humana, né? E há uma relação muito bonita sobre essa questão, haja vista que os homens, os seres humanos, as mulheres, a comunidade, quando ela se vale do conhecimento mítico, ela se volta para as coisas sagradas, mas ao mesmo tempo isso retorna para esse ser humano na forma de um conhecimento de si, um conhecimento das suas limitações, na comparação com o sagrado. Então o ser humano se percebe sexual, ele se percebe finito, um ser para a morte, ele vai dando conta, né, de que ele é um ser inconcluso, ele é um ser incompleto, né, em relação a esse sobrenatural, a esse outro, que é o sagrado que se revela para esta comunidade. Seus personagens, portanto, são entes sobrenaturais. Então, o mito é uma história complexa, uma narrativa complexa, etimologicamente mito, né? A gente pode pensar na ideia de narrativa, não é um discurso da ciência, não é um discurso filosófico, mas é uma narrativa viva ali dentro de uma determinada cultura, de uma memória que é viva naquele grupo social. E ele se refere aos entes sobrenaturais, os personagens do mito são sempre a ação dos entes sobrenaturais no mundo dos homens, e o mito é verdadeiro. Então nós temos que entender que o mito não pode ser visto como algo, uma fábula, né? Como algo da ordem da ficção, da ordem daquilo que não é verdadeiro. Não se trata disso. O mito é sim verdadeiro para aquela comunidade que está experimentando essa forma de conhecimento. Esse é um outro problema que reside muito nesses livros de introdução à filosofia, sobretudo livros mais antigos, né? Nos quais apresenta o mito como algo colorido, fantasmagórico, como sendo uma fábula. E esse argumento é falso. O mito não é uma fábula, o mito não é algo colorido. O mito ele é um conhecimento verdadeiro, relativo à ação dos entes sobrenaturais no mundo humano. Os personagens míticos são sempre, né? Depois nós vamos falar do mito numa outra ideia, mas nesse contexto que nos interessa, seus personagens são os entes sobrenaturais, né? E o mito se refere a uma realidade complexa e verdadeira, uma realidade cultural, né? Então, quando as narrativas míticas elas estão sendo vivenciadas por um determinado grupo, aquele grupo tem aquilo como algo muito profundo, muito verdadeiro, e uma forma daquele conjunto de seres humanos lidarem com a natureza, com eles mesmos, se socializarem, terem essa abertura ao sagrado, ao transcendental e darem sentido à sua própria existência enquanto seres humanos ali no mundo e na cultura na qual eles se encontram, né? E o mito, para que ele exista, ele depende dos rituais. Então uma forma do mito se manter vivo são os ritos. O rito ele vai atualizar, né? Diz o professor Junito Brandão que ele atualiza os mitos. Os rituais eles dão vida às narrativas míticas. Geralmente as culturas arcaicas, as culturas primitivas que experimentam o mito, esse mito ele faz parte de uma memória que é uma memória viva. Essas comunidades são diferentes das nossas sociedades que necessitam, inclusive, de lugares de memória, né? De tentar criar alguma coisa para a gente lembrar. A fixação da escrita nos moldes que nós conhecemos
Essas culturas geralmente são ágrafas, elas têm outras formas de fixar esse conhecimento que é passado de forma oral pelos rituais celebrados no interior daquela comunidade, né? E os personagens religiosos, muitos alunos me perguntam, mas como que isso aconteceu? O que eu costumo dizer é que eu não sei, né? É mítico. Então, geralmente, tem uma passagem do professor Mircea Eliade que ele se vale de um ritual dos Kai da Nova Guiné, em que o ritual se diz, né? Como fez o povo santo da primeira vez, assim também nós fazemos. Como fizeram os nossos ancestrais míticos, nós também fazemos. Então é esta ideia de um passado mítico, que é vivido ali naquela civilização num tempo que é circular, portanto não é algo do passado, eu quem estou dizendo que é passado. Para a experiência daquele grupo humano, esse passado ele está vivo ali, ele não é passado, ele é presente, ele está presentificado, ele está sendo vivenciado por aquele grupo social. E diz o professor Mircea Eliade que o mito ele é um modelo exemplar a ser seguido. Dito de uma outra maneira, o mito educa, o mito humaniza, o mito vai polindo essa pedra bruta, né? O mito vai tornando aquele ser que nasce na comunidade, parte humana daquele grupo e vai humanizando, ele vai aprendendo, ele vai incorporando os valores, a tradição, os interditos, as experiências, né, da lei que aquela comunidade está ali e que vivencia no cotidiano deles, né? Então o mito ele é essa expressão muito nobre, muito grandiosa de grupos humanos. O humano não está grudado na natureza como os animais. O humano não é a natureza como os animais. Claro que nós também somos e temos uma dimensão animal, mas nós temos um diferencial em relação ao mundo da natureza, ao mundo animal. Somos também dotados de linguagem, né? Somos também dotados de racionalidade, entre outros elementos, outras características que tentam caracterizar a nossa condição humana, embora nenhuma delas venha a fechar uma resposta definitiva, pelo fato de que nós não somos seres prontos, acabados, como lá na natureza o animal grudado à natureza é. O animal é a própria natureza, ao passo que nós, seres humanos, né, temos um distanciamento dessa natureza, produzimos um conhecimento para poder operar nessa natureza, intervir nesta natureza e produzir um mundo que é nosso, o mundo humano, que recebe aqui o nome de cultura. A cultura é toda forma de intervenção da razão humana no mundo dos homens. E uma das expressões dessa forma é o mito. O mito é esse conhecimento através do qual o homem, o ser humano, né, ele se organiza, ele dá sentido para a sua própria existência, ele interdita certas relações que são ameaçadoras à vida naquela comunidade. O mito educa, portanto, nós vamos pegar aqui um exemplo, né, alguma coisa do tipo. Se eu sou membro de uma comunidade primitiva que vivo dentro de uma narrativa mítica que me formou enquanto sujeito, enquanto pessoa, eu vou dizer que a gente caça os animais desta maneira porque os deuses disseram que é assim. Então assim fizeram os deuses, assim fazem os homens. É uma narrativa que o Mircea Eliade se vale para, eu não me lembro de qual grupo, né, mítico, que ele usa para poder mostrar esta relação viva do mito, do sagrado e do conhecimento no mundo humano. É claro que hoje, de forma mais pejorativa, mais ligada ao que nós poderíamos chamar de senso comum, né? Ou talvez até a ideologia, há uma apropriação do termo mito de uma forma negativa. Mito como sendo uma espécie de delírio, uma espécie de uma compreensão equivocada, né? Em que a gente tende a delirar em pequenas alturas e muitas vezes nos alienando da realidade. Isso é um olhar contemporâneo, um olhar mais distante daquilo que efetivamente o que nós estamos aqui
juntamente com o professor Mircea Eliade, chamamos de mito. Então, o que eu gostaria que hoje ficasse nessa nossa aula é essa compreensão de que mito é sim uma forma importante de conhecimento. O mito não é uma fantasia, o mito não é uma fábula, o mito ele é verdadeiro. O mito se refere a uma realidade cultural complexa, né? Muitas vezes aquele que está de fora não consegue adentrar no universo dessa complexidade e ele não a entende, mesmo que seja uma pessoa que tenha boas intenções no campo ético e que vá fazer uma imersão em uma determinada comunidade, ela vai de alguma forma contaminada com a lente da sua cultura, com os seus valores, com as suas crenças. Então é muito difícil para nós que estamos de fora daquela realidade de uma comunidade indígena, de uma comunidade tibetana, de uma comunidade africana, né? De uma comunidade lá no passado, por exemplo, do mito nas comunidades arcaicas da Grécia. A gente tem dificuldade de compreender, porque não é uma experiência na qual nós estamos enraizados, né? Então a gente tem que ter esse cuidado em relação ao conhecimento mítico. O mito se vale do ritual. O ritual é aquilo que dá vida ao mito. Então os povos celebram, ritualizam, cantam, dançam, fazem oferendas aos seus deuses, porque assim esses deuses estão próximos, eles estão juntos, eles estão ali na comunidade, garantindo uma vida, harmonizando esta vida humana e tornando esse homem mais cônscio, com uma maior percepção de si, né? O mito educa, o mito humaniza, né? Ele é diferente das narrativas filosóficas, do discurso, filosófico e da ciência. Ele é uma outra forma de racionalidade, né? Muitas vezes uma racionalidade que não permite uma certa liberdade, né? Quando eu digo liberdade aqui no sentido, já que estamos falando de conhecimento, no sentido de questionar, duvidar, refletir, aquilo que mais tarde os gregos vão trazer sobre a forma da filosofia. E para os alunos e alunas que fazem comigo filosofia do direito, a gente também tem um texto do McIntyre chamado Justiça de Quem? Qual Racionalidade? Um texto muito bonito, publicado esse livro aqui no Brasil pela Edições Loyola, livro que eu vou me ater um pouco a ele na próxima videoaula, mas com um recorte maior em relação à filosofia do direito. Eu espero que eu tenha promovido algum tipo, né, de incentivo e de reflexão em vocês, para que vocês possam assim ler o material sobre o mito. Os livros de introdução à filosofia, né, eles são todos, a grande maioria indicadas, são muito bons. Lembrando isso, né, que antes do professor Mircea Eliade, desde os gregos, né, lá na tradição de Sócrates e Platão, havia essa visão preconceituosa em relação ao conhecimento mítico, e que o filósofo contemporâneo nosso, né, o romeno, né, e naturalizado norte-americano Mircea Eliade, vai repensar e dar um novo olhar, um olhar importante para esta compreensão do que é o mito. Assim espero que eu tenha contribuído com vocês. Saúde e paz, um grande abraço e até a próxima!